Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, do verso 19 até o verso 24. A palavra de Deus nos diz assim: e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Como nós podemos saber, irmãos, que somos da verdade? Como nós podemos tranquilizar o nosso coração diante de Deus? A palavra de Deus está nos ensinando aqui, porque não é isso que o verso 19 nos diz aqui na palavra de Deus? E nisto conheceremos que somos da verdade. Quem é a verdade? Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então, como eu posso saber, como eu posso conhecer que eu sou de Deus? Como eu posso conhecer que eu sou da palavra de Deus? E como eu posso tranquilizar o meu coração diante de Deus? Como eu posso estar com o meu coração tranquilo, despreocupado diante da presença de Deus, sabendo que de fato eu sou dele, sabendo que de fato eu pertenço ao Senhor Jesus? Então nós vamos aprender isso nessa noite. O verso 20 diz: pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então, aquela pessoa que está com o seu coração acusando, aquela pessoa que está com o seu coração condenando, dizendo para ela que ela está procedendo de forma errada, agindo de forma errada, aquela pessoa que está sendo acusada pelo seu coração, porque ela está se entregando ao pecado, ela está se entregando ao erro, ela está se entregando à injustiça, à corrupção, à maldade e a toda espécie de pecado. O coração acusa, o coração informa: você está agindo errado, você está procedendo mal. A pessoa que está se entregando ao pecado, ela não tem um coração tranquilo, ela tem um coração cheio de preocupações, um coração cheio de medo, um coração cheio de angústia, de raiva, de ódio. Não foi isso que o Senhor Jesus disse? É do coração que procedem os adultérios, os assassinatos, as mortes. É do coração que procede os homicídios, a inveja, os ciúmes. É do coração que procede todas estas coisas. É do coração que procede toda espécie de pecado. Um coração sujo, amargurado, um coração voltado para o pecado. Então a pessoa, ela sabe que ela está no erro, ela sabe que ela está no pecado. E muitos, mesmo sabendo que estão, a pessoa sabendo que ela está no pecado, sabendo que ela está no erro, ela prefere continuar no pecado. O coração está acusando, o coração está condenando, o coração está informando, mas a pessoa prefere continuar no pecado, prefere continuar no erro, prefere continuar na prática da injustiça, da imoralidade, do adultério, da prostituição, da mentira, do engano, da injustiça.
da inveja, dos ciúmes, porque é isso que agrada, é isso que tem agradado a pessoa que está vivendo dessa forma. É isso que tem satisfeito o seu coração. O coração está cheio dessas coisas, e é isso que a pessoa está querendo mesmo, e ela se entrega ao pecado. Então essa pessoa, a pessoa que vive, que está nessa situação, o coração condenando, o coração mostrando: você está errado, você está pecando, você está fazendo coisas que não agradam a Deus, você está fazendo coisas que não convêm. A pessoa sabe disso, porque o coração informa, o coração condena. Então essa pessoa, ela se afastou de Deus, né? Ela pode até ser uma pessoa salva, mas caiu no pecado, se afastou de Deus, e ela está se entregando ao pecado. Então essa pessoa precisa arrepender dos seus pecados. Ela precisa abandonar os seus pecados e voltar para Deus, voltar para Cristo, voltar para o Evangelho, para a palavra de Deus. E pode acontecer também da pessoa que está nessa situação, que nunca foi salva. Às vezes as pessoas estão dentro das igrejas e o coração está mostrando, o coração está condenando, o coração está acusando que ela está no erro, no pecado, longe de Deus, afastada da vontade de Deus, longe da palavra de Deus, mostrando para ela que ela não pertence a Deus. Então existem pessoas assim dentro da igreja, e essas pessoas precisam se arrepender, crer no Senhor Jesus, para que os pecados sejam perdoados e essa pessoa seja salva. Então nós temos duas situações. Nós podemos ter dentro da igreja a pessoa que era salva, aliás, que é salva, mas que caiu no pecado, caiu na tentação do inimigo, e ela está vivendo na prática do pecado, e ela precisa arrepender e voltar para Cristo. E existe a pessoa que nunca foi salva. Ela não é salva, ela está dentro da igreja, ouve a palavra, mas não é salva, porque está se entregando ao pecado, está se entregando ao erro. Então, essa é a primeira situação, né? Para a gente saber se o coração te condena, se o seu coração te condena, se o seu coração está te acusando, você precisa abrir os seus olhos. Se você já é salvo e está na prática do pecado, arrependa-se e volte para o Senhor Jesus. Mas se você nunca teve um encontro com o Senhor Jesus, se Jesus nunca foi o Senhor, o dono da sua vida, arrependa-se também, porque há salvação de Deus para você. Há perdão de Deus para aquele que é salvo e está no pecado. Arrependa-se e volte-se para o Senhor Jesus. E há perdão de Deus também para aquele que nunca foi salvo e que está se entregando ao pecado. Mas é preciso arrepender. Arrependa-se dos seus pecados, porque Cristo veio trazer salvação. Mas para ser salvo por Cristo é preciso haver o arrependimento, é preciso haver a conversão, mudança de vida, mudança de comportamentos, de atitudes. Isso é conversão, é deixar o pecado, é deixar o erro, é deixar a injustiça, é deixar a maldade, é deixar a corrupção e passar a seguir o Senhor Jesus, passar a seguir os mandamentos, as ordenanças do Senhor Jesus, passar a seguir a palavra do Senhor Jesus e deixar a palavra dele governar a sua vida, mandar em você, dominar sobre você, governar os nossos pensamentos, palavras, ações, atitudes.
tudo que nós viermos a fazer, nós temos que ser direcionados pela palavra do Senhor Jesus. Então Deus é maior do que o nosso coração, e Ele conhece todas as coisas. Então muitas vezes o coração da pessoa está mostrando para ele que ele está no erro, o coração está acusando, mas aí a pessoa pensa assim: ninguém está vendo, eu estou cometendo esses pecados, eu estou indo lá na igreja, eu faço parte da igreja, ninguém sabe que eu estou cometendo esses pecados, afinal de contas eu vou lá nos cultos, eu participo, eu até faço parte lá do grupo de louvor, eu prego, eu faço isso, eu faço aquilo, ninguém está percebendo, ninguém está vendo. É só esse coração esse meu coração que fica me incomodando, me chateando, me fazendo ficar preocupado. Um coração nervoso, preocupado. Mas ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Deus está vendo. Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então, se o nosso coração nos acusa, será que nós podemos esconder de Deus? Claro que não. Ninguém pode esconder nada de Deus. Deus vê todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando justos e injustos, pecadores e os salvos. O Senhor Jesus contempla todos, Ele vê todos. E o Senhor Jesus, Ele está vendo tudo que nós estamos fazendo. Os olhos do Senhor Jesus, eles estão contemplando as nossas obras, se fazemos bem ou se fazemos mal. E nós vamos prestar contas ao Senhor Jesus. Se fizermos bem ou mal, vamos prestar contas. Vamos comparecer diante do Senhor Jesus. O que nós fizemos com o nosso corpo, o que nós fizemos com os membros do nosso corpo, o que nós fizemos aqui na terra, como vivemos, como andamos, como procedemos aqui. Haveremos de comparecer naquele último dia diante do Senhor Jesus. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Então, como eu posso conhecer que eu sou da verdade? Como eu posso estar com o meu coração tranquilo diante de Deus? Se o meu coração não me acusa. Por quê? Porque eu estou obedecendo a palavra. Eu estou me sujeitando ao Evangelho do Senhor Jesus. Eu estou procurando obedecer. Eu estou sendo submisso a Deus, a sua palavra, ao seu Evangelho, aos seus ensinos, mandamentos, ordenanças. Eu estou procurando obedecer, eu estou me esforçando, mesmo sabendo que eu sou pecador e que, mesmo nesse esforço, eu erro, eu cometo erros, mas eu estou me esforçando, eu estou procurando obedecer. E é isso que Deus quer da nossa parte. Ele sabe que nós somos pecadores. Ele sabe que mesmo a gente se esforçando, nós não vamos conseguir obedecer tudo de forma perfeita, como Jesus obedeceu. Mas é preciso haver esforço da nossa parte. É preciso haver dedicação, empenho, renúncia, entrega, morte para o mundo, morte para o pecado, morte para mim mesmo. É preciso haver essas coisas.
Então Deus, Ele quer ver isso da nossa parte, porque é isso que a palavra nos ensina, é isso que Deus nos ordena em sua palavra. Então, se eu estiver obedecendo o Senhor Jesus, o meu coração não vai me acusar. E aí eu sei que eu sou da verdade, eu sei que eu sou de Deus. Eu sou de Deus, eu sou da verdade, que é Deus, que é a palavra de Deus. Eu pertenço ao Senhor Jesus, eu pertenço ao reino de Deus, porque eu estou me esforçando para obedecer. Então a salvação verdadeiramente chegou em mim. Verdadeiramente eu fui transformado pelo Senhor Jesus. Houve arrependimento, houve conversão, houve transformação de vida, houve abandono de pecado. Porque aquelas coisas perversas, malignas, satânicas que eu fazia antigamente, eu não estou fazendo mais. Porque agora eu tenho prazer na palavra do Senhor Jesus. Agora eu quero obedecer Cristo. Eu não tenho mais prazer naquela vida de pecado, naqueles pecados que eu me entregava. Eu não tenho mais prazer. O meu prazer agora é Cristo, é o Evangelho, é a palavra de Deus, obedecer o Senhor Jesus, viver a palavra dele. Esse é o meu prazer, é o meu desejo, é o que eu quero, é o que eu anseio, é o que eu busco, é o que eu me esforço para fazer. Então o meu coração não vai me acusar. Houve salvação. Esse é o verdadeiro salvo. É o verdadeiro filho de Deus. É o verdadeiro cristão. Ele não vive com o seu coração amargurado por causa do pecado, aquele coração cheio de medo, porque ele está se entregando ao pecado, né? A pessoa que se entrega ao pecado fica com o coração cheio de medo. Mas o verdadeiro salvo não. Ele tem firmeza, ele tem segurança. Ele tem segurança. A Bíblia nos diz: o verdadeiro amor lança fora todo medo. A pessoa que ama a Deus mesmo, que ama o Senhor Jesus, que ama o Evangelho, que ama a palavra de Deus, que ama o reino de Deus, não vai ter medo no seu coração. Ele não vai ter medo do futuro, não vai ter medo da morte, porque ele tem segurança, ele tem Cristo no seu coração, ele tem o Espírito Santo. Não é o pecado, não é o adultério que está no seu coração, não é a prostituição, não é a fornicação, não é a mentira, não é a inveja, não é os ciúmes, não é a mentira, não é a injustiça, não é a hipocrisia, a falsidade, o fingimento. O que está no seu coração é Cristo. Quem habita no coração do verdadeiro salvo é o Senhor Jesus, é Cristo, é o Espírito Santo. Então ele está seguro. Ele vive seguro, sabe que é da verdade e está tranquilo, com seu coração tranquilo diante de Deus. Quer saber se você, aliás, quer estar com seu coração tranquilo diante de Deus? Obedeça o Senhor Jesus. É isso que eu preciso fazer. É isso que você precisa fazer para estar com seu coração tranquilo diante de Deus. E nós precisamos andar todos os dias com o nosso coração tranquilo diante de Deus, porque não sabemos do dia de amanhã o que vai nos acontecer, o que está nos esperando. O meu coração tem que estar tranquilo todos os dias, porque eu não sei o que vai me acontecer amanhã. Mas se o meu coração está tranquilo, não importa o que vem, não importa o que vai acontecer, porque morrendo eu, irei para a glória encontrar com o Senhor Jesus. Morrendo você, você irá para a glória encontrar com o Senhor Jesus, se o seu coração estiver tranquilo diante dele, obedecendo a palavra dele, obedecendo o Senhor Jesus, vivendo para Cristo. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável.
Então, a palavra de Deus está dizendo que se nós obedecermos os mandamentos do Senhor Jesus, se nós praticarmos as palavras do Senhor Jesus, se nós obedecermos aquilo que o Senhor Jesus ensinou e deixou para nós, para vivermos, se nós fizermos assim, irmãos, nós pediremos a Deus, e conforme a vontade dEle, Ele vai nos atender. Deus só vai atender aqueles que estão obedecendo o seu Filho Jesus. Deus, o Pai, só atende as orações daqueles que estão obedecendo o seu Filho Jesus. Então, para que as minhas orações sejam aceitas por Deus, para que Ele venha receber as minhas orações, os meus pedidos, as minhas petições, eu tenho que me sujeitar ao seu Filho Jesus. Eu tenho que obedecer ao Senhor Jesus. Eu tenho que seguir o Senhor Jesus. E aí Deus vai me atender, mas não quer dizer que Ele vai atender tudo, não. Ele vai atender o que for da vontade dEle. Porque não é tudo que a gente pede que Deus atende, que Deus nos dá. Você mesmo sabe disso. É tudo que você pede que Deus dá para você, que Deus atende? Não é. Deus só nos atende, em primeiro lugar, a partir do momento que nós obedecemos o seu Filho Jesus. E depois, conforme a vontade dEle. Ainda que você esteja obedecendo o Senhor Jesus, e você venha pedir alguma coisa a Deus, mas se não é da vontade de Deus, Deus não vai te dar. E talvez alguém possa reclamar, né? Se é que alguém possa reclamar diante de Deus. Aliás, claro que ninguém pode reclamar. Mas aí às vezes a pessoa pensa assim: eu estou obedecendo o Senhor Jesus, os mandamentos, os ensinos, aquilo que Jesus deixou para nós vivermos, praticarmos, obedecermos. Eu tenho feito isso, e eu pedi certa coisa para Deus, e Deus não me atendeu. E aí a pessoa começa a dizer: eu tenho sido fiel, tenho buscado, mas não é tudo que Deus vai nos atender. Isso precisa sempre estar na nossa cabeça. Não é tudo que nós pedimos que Deus vai nos atender. Ele só vai nos atender aquilo que for conforme a sua vontade, conforme a sua palavra, conforme o seu propósito, e para a glória dEle, para a honra dEle. Porque tudo tem que cooperar para a glória de Deus. Então, meus irmãos, tem muitas coisas que a gente pede, que na nossa visão a gente pensa assim: poxa vida, isso seria bom. Isso que eu estou pedindo, eu iria ajudar muitas pessoas. Mas até quando nós pensamos assim, e às vezes a gente pede a Deus, tem vezes que Deus não atende. Nós não entendemos, não compreendemos, mas é a vontade de Deus, é o querer de Deus. O que importa é a vontade dEle, não a nossa. Ele é que sabe de todas as coisas, Ele é que conhece todas as coisas, Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Nós não conhecemos direito nem esse momento que nós estamos vivendo. Então Deus sabe de todas as coisas, e a vontade dEle sempre é boa, perfeita e agradável. Eu, explicando para os irmãos aqui, estudando a carta aos Romanos, nós estamos estudando na quarta-feira, né? Toda quarta-feira a gente tem estudado aqui a carta aos Romanos, versículo por versículo. O apóstolo Paulo, grande homem de Deus, grande servo do Senhor Jesus, tinha desejo de chegar à Espanha para pregar o Evangelho.
Era ou não era uma boa atitude? Era ou não era um bom desejo do apóstolo Paulo chegar até a Espanha para pregar o Evangelho? Mas Deus não permitiu. Deus não permitiu que ele chegasse lá. O apóstolo Paulo morreu em Roma. Ele queria chegar em Roma, passar por Roma, na verdade, de Roma chegar à Espanha, mas Deus não permitiu. Então, na nossa visão, seria algo extraordinário. O apóstolo Paulo chegaria na Espanha, pregaria o Evangelho, pessoas seriam salvas, mas dentro da vontade de Deus, Deus não permitiu. Nós precisamos entender isso. Ainda que nós pensamos em fazer coisas boas, Deus só vai nos atender naquilo que for da vontade dEle, o querer dEle, o propósito dEle, para a glória dEle, para a honra dEle, dentro do projeto dEle, do plano dEle. Deus é soberano. Quem somos nós para questionar a Deus? Quem somos nós para querer ensinar Deus alguma coisa? Quem somos nós para querer nos dar conselhos a Deus? Precisamos aceitar a vontade de Deus. Precisamos estar mais submissos ao querer, ao propósito de Deus em Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o propósito de Deus em Cristo Jesus sobre a sua vida. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Então o mandamento de Deus é este: que nós venhamos crer no nome do seu Filho Jesus e nos amar uns aos outros segundo Ele nos ama. Crer em Jesus não é apenas abrir a boca e dizer eu creio. Crer em Jesus significa obedecer, significa obediência, renunciar ao mundo, renunciar ao pecado, renunciar a mim mesmo, morrer para mim mesmo, morrer para o mundo, morrer para o pecado e me sujeitar aos mandamentos do Senhor Jesus, às ordenanças do Senhor Jesus. Isso é crer em Jesus. Nós temos muitas pessoas que dizem que creem no Senhor Jesus, mas não obedecem. Isso não é crer. Na verdade, essas pessoas não creem no Senhor Jesus. Porque quem crer, obedece. Se eu digo que eu creio, eu preciso obedecer. Se eu digo que eu sou do Senhor Jesus, eu tenho que obedecer o que Ele manda. Se eu digo que Ele é o meu Senhor, que Ele é o meu mestre, o meu dono, Ele precisa mandar em mim, governar sobre mim, administrar a minha vida. Tudo que eu vier a fazer tem que ser de acordo com os mandamentos dEle, de acordo com a palavra dEle. Eu não posso fazer o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso, mas eu tenho que fazer o que Ele mandou, o que Jesus mandou. Esse é o que creio. E esse é o mandamento de Deus para nós: que nós creiamos em o nome do seu Filho Jesus. Você crê? Então obedeça os mandamentos do Senhor Jesus. Obedeça os ensinos do Senhor Jesus. Obedeça as ordenanças dEle. A igreja do Senhor Jesus em toda a terra precisa despertar para isso. Uma igreja que nós estamos percebendo, um povo que diz ser cristão, mas que não obedece às palavras do Senhor Jesus. Essa é a igreja do nosso século, é a igreja do nosso tempo. Um povo que não se submete aos mandamentos, às ordenanças do Senhor Jesus, e esse povo diz que é cristão. Infelizmente, é isso que nós temos presenciado. Quantas pessoas estão vivendo assim? E é por isso que eu digo, nós não podemos
ficar felizes, dizendo: o Evangelho tem crescido no Brasil, as igrejas, cada vez mais tem aumentado o número de igrejas. Mas que Evangelho que a igreja está vivendo? Que tipo de cristão que nós estamos tendo? Que tipo de igrejas que nós estamos tendo? Quem são? Como estão vivendo aqueles que dizem ser cristãos? Aqueles que estão enchendo as igrejas? As igrejas que estão sendo formadas e as pessoas que estão indo para lá, como essas pessoas estão vivendo? Conforme a vontade delas, o querer delas, conforme o mundo, conforme o pecado, conforme a vontade deles mesmos, agradando a eles mesmos, ou eles estão obedecendo a palavra do Senhor Jesus? Então nós temos presenciado aí muitas pessoas que estão dentro das igrejas, mas não estão obedecendo os mandamentos do Senhor Jesus, a doutrina de Cristo, os ensinos, as ordenanças, não estão obedecendo, estão se entregando ao pecado, estão com o coração longe de Deus, longe de Cristo, coração acusando, condenando. E amar uns aos outros. Claro que não existe apenas esse mandamento de amar uns aos outros. Existem muitos outros mandamentos que o Senhor Jesus deixou, mas todos os outros mandamentos dependem do mandamento de amar o irmão, de amar o próximo. Todos os outros mandamentos estão submissos ao mandamento do amor. O amor está acima de todos os outros mandamentos. Sem amor, os outros mandamentos não valem nada, não adiantam nada, não tem importância. Sem amor, nada adianta. Então nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a nós mesmos, amar os irmãos como Cristo nos amou. E Cristo nos amou se entregando lá na cruz, morrendo por nós. E é assim que nós devemos amar os irmãos. Se necessário for, devemos morrer uns pelos outros. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. O Senhor Jesus, quando Ele esteve aqui na terra, Ele disse as seguintes palavras: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e viremos para Ele, e faremos nele morada. É isso que a palavra de Deus está dizendo. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E Jesus disse: aquele que me ama será amado por meu Pai, e viremos para Ele, e faremos nele morada. Somente aquele que guarda as palavras do Senhor Jesus é que verdadeiramente tem Deus na vida dele. Ele está em Deus, Deus está nele. E nisto conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo, Ele confirma com o nosso espírito que nós somos verdadeiramente de Deus. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito, confirma com o nosso espírito que nós somos de Deus, somos de Cristo, que fomos salvos. Agora, a pessoa que está se entregando ao pecado, como ela pode ter isso? Aquele que é salvo, como eu disse no princípio, mas que caiu no pecado, caiu na tentação do inimigo, está se entregando ao pecado, o coração dele vai estar condenando, acusando ele, mostrando que ele está no erro, para que ele se arrependa
dos seus pecados, confesse, abandone e volte para Cristo. Mas enquanto ele está se entregando ao pecado, ele está longe de Deus, precisa se arrepender. E aquele que nunca foi salvo e que está também mergulhado no pecado, atolado, se lambuzando no pecado, se entregando no pecado cada vez mais, ele também precisa arrepender dos seus pecados. Precisa arrepender para que seja salvo, para que seja perdoado, para que seja lavado, remido, purificado no sangue de Jesus. Porque somente os salvos em Cristo Jesus é que tem o Espírito Santo. O Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que nós somos de Deus. O perdido, aquele que está no pecado, ele não tem o Espírito Santo. Aquele que está debaixo da ira de Deus, que nunca foi salvo, está ali se entregando ao mundo, ao pecado, mesmo que ele esteja dentro da igreja, ele não tem o Espírito Santo para testificar com o Espírito dele, para confirmar com o Espírito dele que ele é de Deus, porque ele nunca foi salvo. Então você quer ter essa confirmação de Deus? Você quer ter o seu coração confirmando que você é de Deus? Com seu coração tranquilo, tendo o Espírito Santo confirmando com o seu espírito que você de fato é de Deus? Obedeça. Obedeça a Cristo. Amém? Amém.